1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Glória do céu. Glória do céu. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Bom Espírito. Dissensões na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem o apóstolo Paulo escreve uma carta para a igreja de Corinto, e estava tendo problemas na igreja de Corinto, estava havendo divisões, estava havendo conflitos, estava havendo confusão, porque as pessoas estavam priorizando mais coisas secundárias do que aquilo que eles deviam priorizar, que era Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo começa dizendo: rogo-vos, sabe, eu estou admoestando vocês, sabe, estou admoestando vocês, eu estou ensinando a vocês, eu estou mostrando a vocês como tem que ser,
Sabe, o apóstolo Paulo não está aqui colocando aqui para nós o seu ponto de vista. O apóstolo Paulo não está querendo dizer, ó, eu penso desse jeito aqui, mas vocês podem pensar, cada um pensa de um jeito, não. O apóstolo Paulo está dizendo, eu rogo-vos, sabe, estou admoestando vocês. Eu estou mostrando para vocês o que é importante e como vocês devem agir. Então ele vai dizer, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Aqueles que caminham com Deus, aqueles que servem a Deus, aqueles que se dizem cristãos, sabe? Eles olham para a mesma direção. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Eles têm o mesmo pensamento. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui: digais todos uma mesma coisa. Nós temos que dizer a mesma coisa. Glória a Deus. Né, irmãos? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer que nós temos que dizer a mesma coisa? Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é preciso que nós venhamos a priorizar aquilo que precisa ser priorizado. Glória a Deus. Há muita divisão hoje, porque hoje em dia nós priorizamos as coisas secundárias. Nós poderíamos falar de Jesus Cristo para alguém, nós poderíamos evangelizar alguém, nós poderíamos partilhar de Deus com alguém, mas nós preferimos discutir sobre qual igreja é mais certa. Sabe, irmãos, nós preferimos discutir, sabe, costumes, sabe, não, na minha igreja é assim, na sua igreja é assim, não, a minha é mais certa, a sua é mais errada, sabe, irmãos, ao invés de eles terem o mesmo parecer, Jesus Cristo, e eles estarem falando sobre Jesus Cristo, e eles estarem edificando um ao outro, e mostrando a palavra um ao outro, não, eles deixam as coisas primárias e eles começam a partir para coisas secundárias. Sabe, e por mais que as coisas secundárias sejam maravilhosas, quando nós excluímos aquilo que deve ser prioridade, acabou a igreja. Sabe, acabou a vida cristã. Sabe, não há mais sentido nenhum vir na igreja. Sabe, não adianta nós virmos na igreja, todo mundo se veste como crente, e tem ordem e decência no culto, e o culto é coisa mais linda, e todo mundo vestido que nem crente, mas ninguém quer ouvir a palavra. Sabe, ninguém quer ouvir Bíblia. A gente só quer ouvir que carro que compra, a gente só quer ouvir que casa que vai morar, a gente só quer ouvir se vai ser curado ou não. Sabe, irmãos, quando nós priorizamos as coisas secundárias e nós excluímos a primária, que é Jesus Cristo, acabou a igreja. Sabe, irmãos, sabe, acabou. Não há mais sentido nenhum em construir igreja, não há mais sentido nenhum em vir congregar, não há mais sentido para se fazer nada. Sabe, então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, sabe, e esses tipos de conflito que muitas vezes traz divisões dentro da igreja, traz divisões entre irmãos, às vezes você tem no serviço lá, muitos irmãos que servem a Deus de outras denominações, a gente poderia estar falando de Deus junto com eles, partilhando de Jesus Cristo junto com eles, mas nós preferimos discutir costumes, nós preferimos discutir coisas secundárias. Glória a Deus. Né? Então o apóstolo Paulo vai dizer, tenham o mesmo parecer, olhem para a mesma direção, se vocês estiverem partilhando de Jesus Cristo, se vocês estiverem olhando para o mesmo propósito, sabe, essa divisão não vão ocorrer mais. Está ocorrendo isso simplesmente porque vocês estão olhando para coisas secundárias. Sabe, então é preciso olhar para Jesus Cristo. Mas qual que é o problema hoje? O problema hoje é que as pessoas estão dizendo, não, vamos olhar para Jesus, irmãos, vamos olhar para Jesus, para de ficar pregando doutrina, irmãos, para de ficar pregando aí as coisas, não, vamos olhar só para Jesus, para de ficar falando sobre pecado, para de ficar falando sobre coisa errada e vamos olhar para Jesus, vamos olhar para Jesus. Sabe, irmãos, mas a partir do momento que nós jogamos a Bíblia fora, não tem mais ninguém olhando para Jesus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, não dá para a gente jogar a Bíblia fora, não dá para a gente parar de pregar doutrina, não dá para a gente parar de falar sobre o pecado e dizer, vamos olhar para Jesus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmão, você já imaginou,
é o ponto que nós estamos chegando hoje dentro das igrejas. Praticamente está se jogando a Bíblia fora e está se dizendo, não, aqui nós não precisamos de Bíblia, não. Aqui nós não precisamos da palavra escrita, não. Aqui nós seguimos Jesus, aqui nós olhamos para Jesus, sabe? Mas não há como olhar para Jesus fora da sua palavra. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não há como olhar para Jesus Cristo fora da sua palavra, sabe? Não há como crer em Jesus Cristo fora da sua palavra, porque nós temos que crer no Jesus Cristo da Bíblia. Glória a Deus. Não no Jesus Cristo da nossa cabeça, no Jesus Cristo da nossa imaginação. Muitas pessoas criaram um Deus na cabeça delas, criaram um Jesus Cristo na cabeça delas, aonde elas podem buscar os seus sonhos, seus projetos, suas vontades, elas vivem a vida delas, tudo, e se você perguntar para elas se elas creem em Jesus, elas vão dizer, claro que eu creio, é lógico que eu acredito, Jesus é muito importante na minha vida, tudo, mas congrega uma vez por ano, não está nem aí para nada, não tem compromisso com nada, mas ela diz que crê. Que Jesus que ela crê? No Jesus da cabeça dela. E quando ela ouve a verdade da palavra de Deus, quando ela ouve sobre doutrina, quando ela ouve sobre o pecado, sabe, ela fala, não, que isso não é o meu Deus, não. E não é mesmo. Não é mesmo, o Deus verdadeiro está aqui. Sabe, então, para que nós venhamos a olhar para Jesus Cristo, para que nós venhamos a conhecer a Deus, não é algo que vem dentro de nós. Glória a Deus. Sabe, irmãos, caminhar com Deus não é algo que vem dentro de nós. Eu estou sentindo aqui, irmãos, não, o meu Deus, ele não, eu tenho uns pecados aqui, mas o meu Deus, eu sinto que o meu Deus não me condena. Sabe, irmãos, a verdade de Deus não é algo que vem de dentro de nós, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente não sente. Glória a Deus. Sabe, a verdade de Deus é algo que exterior a nós, ela precisa ser revelada a nós. Sabe, irmãos, é por isso que nós lemos a palavra. Sabe, irmãos, é por isso que Deus nos deixou esse livro aqui, para que nós venhamos a ler, sabe, Deus move o nosso coração e nos traz essa verdade, para que nós venhamos a conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, para que nós venhamos a conhecer o verdadeiro Deus. Sabe, irmãos, então é algo revelado, é algo exterior a nós. Se nós ficarmos olhando para o nosso coração, para aquilo que a gente gosta, para aquilo que a gente quer, para aquilo que nos alegra, sabe, o que a gente vai buscar é pecado. Glória a Deus. Sabe, o que a gente vai buscar é conforto material. O que a gente vai buscar é prazer nesse mundo e não as coisas de Deus. Glória a Deus. Né? Então o apóstolo Paulo vai dizer para eles olharem para uma mesma direção, para eles terem o mesmo parecer. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Glória a Deus. Sabe, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer, eu estou escrevendo isso para vocês, porque me foi comunicado que está havendo contendas. Glória a Deus. Sabe, me foi comunicado, sabe, é por isso que eu estou escrevendo. Sabe, hoje em dia os crentes acham que a revelação da palavra de Deus é preciso adivinhar os problemas. Glória a Deus. Sabe, para você pregar hoje em dia, você tem que adivinhar os problemas. Sabe, você não pode saber dos problemas, aí você tem que adivinhar os problemas para você poder pregar sobre os problemas, porque senão você não pode pregar sobre os problemas. Glória a Deus. Sabe, mas não é isso que a gente muitas vezes vê na Bíblia. Deus pode adivinhar os problemas? Pode. Mas nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, estou escrevendo para vocês porque foi comunicado a mim que está havendo divisões aí. Sabe, a revelação muitas vezes não é adivinhar os problemas, a revelação muitas vezes é o que dizer sobre os problemas que estão acontecendo aí. Glória a Deus. Sabe, muitas vezes os problemas estão aí escrachados para todo mundo ver. Glória a Deus. Sabe, então a revelação é sobre o que dizer sobre o problema que está aí. Glória a Deus. Sabe, muitas vezes eu vim em visita. Muitas vezes eu vim em visita, irmãos, falando assim, irmãos, é bom a gente pregar longe, irmãos. A gente vai longe, a gente vai para uma igreja bem longe, assim, que ninguém conhece a gente. Aí a gente prega lá sobre doutrina, sobre os problemas, porque lá ninguém conhece a gente mesmo, né? Aí quando a gente vem, mas aqui onde a gente mora, aqui, a gente não pode ficar pregando aqui sobre os problemas, sabe? Porque senão dá problema para nós, sabe? As pessoas conhecem a gente, sabe? E se a gente fica pregando sobre os problemas que estão acontecendo, a gente sofre repressão, sabe? A gente sofre problemas. Sabe o que ele estava querendo dizer? O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer, para pregar a verdade da palavra de Deus, sabe? Se for para mim ser perseguido, não vale a pena.
Glória a Deus, Senhor. Sabe, então eu gosto de pregar longe, porque longe também ninguém me conhece mesmo, eu prego lá, aí eu tenho franqueza para falar sobre pecado, aí eu tenho franqueza para confrontar, mas aqui, que todo mundo me conhece, aqui não dá, porque aqui vão me perseguir, sabe, aqui a turma vai ficar me olhando torto depois, a turma vai me excluir, sabe, então o que isso mostra? Isso mostra que é mais um comprometimento com o ego, com o eu, do que com a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo aqui está escrevendo esta carta, tendo uma revelação do Espírito Santo sobre o que dizer sobre o problema. Glória. Sabe, irmãos, quando você enxergar um problema, sabe, é isso que você deve pensar, o que dizer sobre esse problema. Glória a Deus. Sabe, o que dizer sobre essas coisas erradas que estão acontecendo. Sabe, a gente não pensa em nós, sabe, se vai atrapalhar nós, sabe, se você vê a corrupção acontecendo aos seus olhos, é sua obrigação falar sobre o problema. Glória. Sabe, a sua obrigação não é se preservar, sabe, a sua obrigação não é criar problemas para você, não. A sua obrigação é de esclarecer a verdade. Glória a Deus. Essa é a sua obrigação, de ter uma revelação sobre o que dizer sobre o problema. Glória a E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. E o apóstolo Paulo vai dizer: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Sabe, eles estavam argumentando de quem eles eram discípulos. Era mais importante argumentar de quem eles eram discípulos, era mais importante argumentar quem havia batizado eles, do que falar sobre Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, a vida cristã de muitos crentes hoje se resume a isso. Sabe, hoje em dia muitos crentes não querem congregar numa igreja pequenininha, lá, escondida, não. Eu como na central. Glória. Eu congrego na central. Sabe por quê? Porque é status. Os bancos são confortáveis, sabe? É mais importante falar muitas vezes sobre pessoas, sobre pregadores, do que sobre Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, quando as pessoas saem dos cultos falando sobre o pregador, é porque a pregação foi um fracasso. Glória. Sabe, quando as pessoas saem do culto falando: ó, esse pregador é uma bênção, ó, esse pregador aí, olha que revelação, viu? Olha esse pregador. Foi um fracasso a pregação. Sabe, porque eles deveriam sair falando: puxa vida, hoje eu conheci a Deus. Puxa vida, você viu aquela passagem lá, que coisa linda, meu Deus, olha só, eu nunca entendi aquela passagem, hoje eu entendi aquela passagem lá, que aquela passagem, sabe, é isso que eles deveriam sair falando. Sabe, irmãos, mas hoje não, hoje as pessoas estão mais preocupadas em exaltar a igreja onde elas congregam. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em exaltar o pregador, estão mais preocupadas em olhar para coisas secundárias, e quando a igreja olha para coisas secundárias, sabe, ela se desfragmenta. Sabe, irmãos, ela acaba, cada um vai para um lado, cada um busca um propósito diferente, e a igreja simplesmente acaba. A igreja simplesmente está unida por causa de Jesus Cristo, porque dentro da igreja nós temos pessoas de tudo que é tipo de classes sociais. Nós temos pessoas estudadas e pessoas com menos estudos, pessoas totalmente diferentes que estão unidas ali por um mesmo propósito, Jesus Cristo. Sabe, quando o propósito não é mais Jesus Cristo, aí elas vão se desfragmentando. Os ricos começam a ficar com os ricos, os pobres com os pobres, quem tem uma profissão de engenheiro começa a ficar com o engenheiro, e a igreja vai se desfragmentando, daqui a pouco ninguém mais sauda ninguém mais olha para ninguém, aí tem um grupinho ali, tem outro grupinho lá, e acabou a igreja. Não temos mais a igreja unida no mesmo propósito, não temos mais a igreja unida no mesmo parecer. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele vai dizer: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em meu nome? O apóstolo Paulo vai dizer: Cristo é o pastor, sabe, e as ovelhas ouvem a sua voz. Sabe, então o rebanho está unido através de Jesus Cristo. Jesus Cristo não está dividido. Se Jesus Cristo não está dividido, vocês também não podem estar divididos. Vocês não podem achar uma coisa, o outro acha outra coisa e o outro pensa outra coisa. Não, vocês têm que estar unidos através do pastor Jesus Cristo.
Né, irmãos? É o que ele vai dizer. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. O apóstolo Paulo vai dizer, Deus me enviou para evangelizar, não em sabedoria de palavras. Glória a Deus. Sabe, eu não fico procurando palavras bonitas para dizer para vocês. Glória a Deus. Sabe, eu não fico pensando assim, o que será que eles querem ouvir? O que será que eles querem ouvir? Será que é sobre os problemas? Será que é sobre o carro? Será que é sobre a casa? Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer, não, eu não uso palavras de sabedoria para evangelizar. Sabe, eu não uso sabedoria humana para evangelizar. Sabe, o apóstolo Paulo, a igreja hoje acha que para pregar o evangelho precisa de estratégia. Glória a Deus. Sabe, a igreja hoje acha que para trazer as pessoas para dentro da igreja precisa de estratégia. Não, nós vamos estabelecer algumas estratégias. Sabe, se a gente fizer um churrasco no fim do culto, sabe, se a gente oferecer bolo no fim do culto, sabe, se a gente mudar, fazer a mensagem parecer mais atraente, sabe, se a gente fazer o culto da libertação na quinta, e se a gente fizer o culto da prosperidade na sexta, e se a gente fizer o culto da cura na segunda, sabe, aí as pessoas vão ir mais, precisamos de estratégia, vamos usar sabedoria. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, não, eu não uso sabedoria de palavras para que a cruz de Cristo não se faça vã. Quando nós usamos sabedoria humana para evangelizar, nós fazemos a cruz de Cristo vã. Glória a Deus. Nós fazemos com que a cruz de Cristo não sirva para nada. Glória a Deus. Porque é como se nós estivéssemos dizendo, só a verdade não satisfaz. Glória a Deus. Sabe, se a gente chamar as pessoas só para ouvir a verdade, ninguém vai vir. Sabe, então vamos falar que vai ter um churrasco no fim do culto. Aí todo mundo vem. Mas aí a cruz de Cristo foi vã. Sabe, o evangelho não serve para nada, porque nós estamos dizendo que é mais importante o churrasco do que ouvir a verdade da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, no nosso caso, ele diria, sabe, que venha meia dúzia, mas que essa meia dúzia venha por causa da verdade da palavra de Deus, para que nós não venhamos a fazer a cruz de Cristo vã. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós fazemos a cruz de Cristo vã quando nós achamos que podemos usar a nossa sabedoria humana para resolver os nossos problemas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós fazemos a cruz de Cristo vã quando nós tentamos evangelizar e tentamos fazer o evangelho parecer mais bonito. Glória a Deus. Sabe, esses dias eu estava na internet lá, aí tinha uma pessoa lá que postou uma mensagem assim, um pastor postou uma mensagem assim, Deus não te escolheu porque você é bom, Deus não te escolheu porque você é capaz, Deus não te escolheu por... Aí eu falei, nossa, tá certo, né? Mas aí continuou, Deus te escolheu porque Ele achou graça em você. Santo Senhor. Eu falei, mas Deus nos escolheu porque Ele achou graça em nós? Quer dizer que Deus olhou para nós e achou graça em nós? Glória a Deus, Senhor. Sabe, Deus nos escolheu por causa da sua graça. E não porque Ele achou graça em nós. Glória a Deus. Porque quando Deus olha para nós, a única coisa que Ele vê é pecado. Glória a Deus. A única coisa que Ele vê é iniquidade. Então nós somos salvos pela sua graça, pelo seu favor imerecido. Glória a Deus. Então Deus nos escolheu por causa da sua graça, sabe? E não porque Ele achou graça em nós. Glória a Deus. E ainda continuava assim, Deus te escolheu porque Ele achou graça em você, porque apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, você é um vaso disposto a ser moldado. Santo. Um vaso disposto a ser moldado. A única coisa que o ser humano quer é pecar. A única coisa que o ser humano quer é as coisas desse mundo. A única coisa que o ser humano quer, sabe, é usufruir das coisas desse mundo. Como nós somos dispostos a ser moldados por Deus? Glória a Deus. Na palavra de Deus fala que não há ninguém que faça o bem, não há um justo sequer, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe, o que implica em dizer que nós estamos inclinados para o mal, nós estamos inclinados para o pecado. Não há ninguém predisposto a mudar. Existem apenas nós inclinados para o pecado, e mesmo assim Deus vem com a sua graça, com o seu favor imerecido e nos move e faz com que nós venhamos a escolher a coisa certa, que é caminhar com Deus.
Sabe, e mediante a isso, mediante a esse comentário lá que o pastor postou, tinha um monte de gente embaixo dizendo amém. Amém, pastor, glória a Deus, é isso mesmo. Era isso que eu precisava ouvir, pastor. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e esse pastor aí, geralmente ele posta um monte de coisa de Deus certa lá. Glória a Deus. E as pessoas dizem amém também. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e hoje em dia esse que é o problema. Hoje em dia o problema é que as pessoas ouvem a verdade e elas dizem amém. E elas ouvem a heresia, elas falam amém também, glória a Deus, aleluia, eu creio. Né, irmãos? Esse é o problema hoje. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e quando nós dizemos uma coisa dessa, que Deus achou graça em você, que você é um vaso disposto a ser moldado, sabe, nós estamos colocando mérito nas pessoas. Glória a Deus. Porque nós estamos dizendo que aqueles que foram moldados porque eles eram predispostos a ser moldados. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então é um mérito do homem aí. Por que você se converteu, irmão? Ah, porque quando eu ouvi, eu tomei atitude. Glória a Deus. É porque quando eu ouvi, irmão, eu fiz minha parte, eu escolhi. Sabe, irmãos, e o que vai dizer? Sabe, aquele que glorice no Senhor. Sabe, não há como se gloriar só no Senhor. Glória a Deus. Aí nós gloriamos no Senhor, mas nós nos gloriamos em nós também. Glória. Porque nós fizemos a nossa parte. Nós escolhemos. Nós éramos um vaso predisposto a mudar. Sabe, irmão, então, essas coisas que faz com que os crentes hoje não saibam naquilo que crê. Glória a Deus. Não saibam naquilo que acredita. Sabe, irmãos, nenhum deles olhou aquilo e disse assim, mas isso aí não está errado, não? Pastor, mas isso aí não está diferente do que diz a Bíblia, não? Eu acho que a Bíblia não diz assim. Você tem certeza que é isso? Mas nenhum deles, todos eles estavam dizendo, amém, eu creio, sou eu sou esse aí, disposto a mudar, apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então olha só o problema que nós temos. O problema que nós temos, e o apóstolo Paulo vai dizer, vocês têm que estar olhando para a mesma direção. Glória a Deus, Senhor. Vocês têm que ter o mesmo parecer. Vocês têm que estar olhando para Jesus Cristo. E só é possível olhar para Jesus Cristo, sabe, irmãos, quando nós cremos na verdade da sua palavra. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando nós começamos a crer na verdade e na mentira, não temos mais ninguém olhando para Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Glória a Deus. Sabe o que é o Evangelho para aqueles que estão perecendo? O que é o Evangelho para aqueles que Deus não moveu o coração para que eles possam crer? É loucura. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é loucura. Você vê as pessoas no mundo falando sobre Deus, você vê as pessoas no mundo dizendo que creem em Deus, mas quando você prega a palavra para elas do jeito que tem que ser pregado, elas falam, você está louco. Glória a Deus. Você está louco. Não, que isso, não precisa de tudo isso não. Imagina, eu sou uma pessoa boa e eu acho que se existe um Deus lá no céu, esse Deus lá, sabe, irmãos, é essa visão. Sabe, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. E como a palavra da cruz é loucura para os que perecem, qual é a estratégia da igreja? Vamos fazer o evangelho parecer mais bonito. Glória a Deus. Sabe, é por isso que a gente tem as palavras que a gente tem hoje. Sabe, quando a gente ouve, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro, o que nós temos? Nós não temos loucura nenhuma. As pessoas ouvem isso e elas falam, eu creio, olha só, eu nunca vim na igreja, mas quando eu vim na igreja, Deus falou que vai me dar o carro, eu creio. Sabe, não existe loucura nenhuma nisso. Sabe, irmãos, a loucura é quando elas entram achando que são boas, achando que estão caminhando para o céu, achando que já são salvas, e o Evangelho mostra para elas o quanto elas são perdidas, o quanto elas são depravadas, o quanto elas precisam se arrepender, e o quanto elas têm que olhar para Jesus Cristo e entender o que Ele significa. Sabe, irmãos, isso é loucura para alguém que entra e se acha bom. Glória a Deus. Essa é a loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Sabe, como é que você sabe se a pessoa é salva? Sabe, quando ela ouve o Evangelho, para ela, aquilo é o poder de Deus, aquilo que agrada a ela. Glória a Deus.
Sabe, mas quando nós temos crentes dizendo, assim não dá não, irmão, é só doutrina, é só falar sobre pecado, a gente também tem luta, irmão, a gente também tem dificuldade, a gente também tem prova, sabe, não dá para mudar um pouquinho de vez em quando, não dá para abençoar, de vez em quando não dá para resolver os problemas, de vez em quando, sabe, quando nós temos crentes dizendo esse tipo de coisa, sabe, o que eles estão dizendo, sabe, eles estão dizendo que a verdade não satisfaz, Glória a Deus. sabe, irmãos, porque a verdade, porque a palavra de Deus, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, a palavra de Deus só é poder de Deus para os salvos. Glória a Deus. Para os perdidos é simplesmente loucura. Glória E é por isso que os perdidos sempre vão se virar e sempre vão dizer, não, irmão, muda isso aí, eu gosto mais do outro pregador lá, quando eu preciso ouvir uma palavra de bênção, eu já sei até que pregador ir, eu não vou na igreja lá que eu sei que o pregador é só bênção. Glória a E Deus. quando eu quero uma palavra de doutrina, tem o outro lá, então ele já sabe que igreja congregar, quando ele precisa ouvir, o que ele quer ouvir. Glória a Deus. Sabe, mas o apóstolo Paulo vai dizer, mas não devia ser assim. Glória Nós deveríamos estar unidos no mesmo parecer. Nós deveríamos estar olhando para a mesma direção, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Destruirei a sabedoria dos sábios. Sabe qual que é a sabedoria desse mundo? A sabedoria desse mundo é aproveite tua vida. Glória a Deus. Vai, viva a vida intensamente, a vida é curta, vamos, aproveita. Não fica com essa história aí de pecado não, aproveite mesmo, curte mesmo, porque quando você menos espera, você já está velho aí, morre, então aproveita mesmo. Viva intensamente como se fosse o último dia, peque até não aguentar mais. Glória a Sabe, Deus. irmãos, essa é a sabedoria do mundo. Sabe, realize os seus sonhos, realize os seus projetos, sabe, finque as suas raízes nesse mundo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa é a sabedoria do mundo. Sabe, viva bastante, sabe, mas a sabedoria de Deus não. Sabedoria de Deus diz, sabe, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Glória a Deus. Sabe, não, o Evangelho diz, perca a tua vida para você ganhar a verdadeira vida. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é totalmente o oposto. É por isso que o mundo olha para o Evangelho e o mundo diz, é loucura. Glória Sabe, a Deus. aquele que por amor de mim perder a sua vida, ganha-la. Glória a Deus. Olha só, a loucura, sabe? Então, por que é desse jeito? Sabe, porque Deus fez desse jeito. Deus aniquilou a sabedoria deste mundo. Deus chama de louca a sabedoria desse mundo. Sabe, irmãos, isso não é negociável. Glória a Deus. Sabe, irmãos, isso não há como mudar isso. Deus fez desse jeito. Eu vou salvar os salvos, os eleitos, pela loucura da cruz. Glória a Deus. Sabe, pela loucura da pregação. Não há outra maneira de se salvar. Sabe, se não parece loucura para as pessoas do mundo, sabe, não é a palavra de Deus. Glória a Simples assim. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Né, irmãos? Aonde estão as grandes mentes deste mundo? Né, irmãos? Aonde estão as grandes mentes desse mundo? Aonde estão os grandes filósofos desse mundo que querem transformar este mundo, que querem deixar esse mundo maravilhoso, que querem deixar esse mundo perfeito? Sabe, irmãos, as grandes mentes estão pensando, não, nós queremos paz, nós queremos bem-estar, nós queremos satisfação, mas nós não queremos sair do pecado. Nós queremos o pecado, mas nós queremos paz, nós queremos bem-estar, nós queremos segurança, nós queremos satisfação, e Deus diz, não existe paz desse jeito. Glória a Deus. A paz é somente através de Jesus Cristo. Glória a A Deus. paz é somente através da verdade. Então, por mais que nós tenhamos escolas para todo mundo, por mais que nós tenhamos empregos bons para todo mundo, salário bom para todo mundo, não há paz. Glória a Deus. Não há paz, porque a verdadeira paz não vem da sabedoria deste mundo. A verdadeira paz, Deus estipulou que somente vem através da verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, essa é a loucura da pregação do Evangelho. Glória a Deus. Sabe, será que isso nos satisfaz? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Sabe, não é possível conhecer a Deus pela sabedoria do mundo. Você não conhece a Deus na escola. Você não conhece a Deus
sabe, nas coisas desse mundo. Este mundo não pode revelar Deus. É somente Deus que pode se revelar a nós. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não importa. É por isso que aqui vai dizer aqui que muitos nobres não são chamados, muitos ricos não são chamados. Quanto mais estudo a pessoa tem, quanto mais conhecimento a pessoa tem, menos a pessoa acha que precisa de Deus. Glória a Deus. Sabe, não, eu sou uma pessoa muito culta, eu sou uma pessoa muito estudada, sabe, eu sou uma pessoa muito inteligente, sabe, eu fiz várias faculdades, sabe, e eu ganho um salário altíssimo, sabe, mas não é possível conhecer a Deus através da sabedoria desse mundo, sabe, você pode virar um médico, você pode virar um engenheiro, você pode ter muitas profissões, você pode aprender a falar outros idiomas, mas você não vai conhecer a Deus através das coisas desse mundo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, não são as pessoas inteligentes que conhecem a Deus, são apenas aqueles a quem a Deus quer revelar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa é a pregação, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo: é preciso que nós estejamos olhando para o mesmo sentido. Glória a Deus. É preciso que nós tenhamos o mesmo parecer. Porque muitas vezes nós estamos dando valor à sabedoria deste mundo. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós estamos dando valor às coisas deste mundo, quando nós deveríamos estar dando valor para as coisas de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Né? Os judeus pedem o sinal, os gregos buscam sabedoria. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Eu vou dar um sinal para eles. O apóstolo Paulo ficava fazendo sinal para as pessoas crerem. Santo Senhor. Sabe, o apóstolo Paulo ficava dando sabedoria humana para os gregos que crerem. Não. O apóstolo Paulo vai dizer: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Sabe, não importa se para eles é loucura. Glória a Deus. Sabe, não importa se eles não gostam. Sabe, o evangelho não é negociável. Não há como mudar. Muitas vezes as pessoas fazem até chantagem. É o seguinte, não está dando não. Ou você muda isso aí, ou eu não venho mais. Glória a Deus. Então não venha mais. O evangelho não é negociável. Sabe, irmãos, não há como negociar o evangelho. Sabe, irmãos, muitas vezes, sabe, a gente dá muito valor às coisas secundárias, sabe, muitas vezes a gente está pregando, a gente está vendo as pessoas com sono, a gente está vendo as pessoas cansadas, a gente está vendo as pessoas dormindo. Sabe, irmãos, se tivesse muitas vezes realizando sonhos, projetos, as vontades, eu tenho certeza que ninguém dormia. Sabe, irmãos, as pessoas se alegravam, as pessoas estariam, não, deixa eu ouvir o que vai falar sobre mim. Sabe, irmãos, e essa palavra está falando sobre você. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós no nosso trabalho, muitas vezes, nós estamos lá vigilantes. Glória a Deus. Por que nós estamos vigilantes? Porque no nosso trabalho, nós temos alguém vendo lá se nós estamos olhando, se nós estamos fazendo o nosso trabalho ou não. Glória a Deus. Sabe, irmãos, mas na igreja não, na igreja pouco importa. Ai, que sono. Ai, que canseira. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não sabe se prega ou se a gente presta atenção nas pessoas que estão conversando. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então, vamos acordar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não estamos em tempo mais de passar tempo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não estamos aqui para fazer amigos. Glória a Não Deus. estamos aqui para brincar. Glória Sabe, a não estamos aqui, sabe, porque não temos nada para fazer em casa. Glória a Sabe, Deus. irmãos, estamos aqui para caminhar com Deus. Glória. Estamos aqui para servir a Deus. E precisamos olhar para o mesmo parecer. Glória a Deus. Sabe, irmãos, isso daqui deve nos alimentar. Isso daqui deve nos satisfazer. Glória a Deus. Sabe, irmãos, devemos ter o mesmo parecer. Devemos olhar para a mesma direção. Sabe, irmãos, é o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Sabe, irmãos, porque somente desse jeito é possível glorificar a Deus. Glória a Deus. Somente desse jeito é possível caminhar com Deus. Glória a Deus. Sabe, quando isso não nos satisfaz, quando isso não nos completa, quando isso não nos alegra, sabe, esqueça, nada mais nesse mundo vai te alegrar. Glória a Deus. Nada mais nesse mundo vai satisfazer. Você pode até pensar que se tivesse aquele emprego dos sonhos, você ia se realizar, mas você não ia se realizar. Você simplesmente ia ser um frustrado com dinheiro no bolso. Sabe, irmãos, então que nós venhamos a nos despertar. Glória a Que Deus. nós venhamos a nos despertar e que nós venhamos a enxergar aquilo que realmente importa. E aquilo que realmente importa é
A verdade da palavra de Deus é conhecermos Jesus Cristo não da nossa cabeça, mas o Jesus Cristo revelado na palavra de Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus, seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.